Vamos lá então, né, gente? Dando continuidade, a gente vai aqui dar início à nossa última aula do módulo O Público e o Privado na Gestão Pública. E esse tema aqui, o servidor público e suas atribuições, como administrá-lo, é mais um tópico de reflexão. Nós vamos ver aqui as diferenças, né, o que é agente público, que é um conceito mais amplo, onde o servidor público está incluído aí, mas também trazer aqui alguns caminhos de como, né, a gente pode dar continuidade, como fazer a valorização desse servidor público, aqui alguns caminhos também que nós servidores podemos, né, atingir para melhorar o nosso desempenho, a nossa eficiência dentro aqui do serviço público. Então vamos lá, aqui então o servidor público e suas atribuições. A gente precisa trazer a ideia de agentes públicos. Existe um conceito que a Lei 8429, que é a Lei de Improbidade Administrativa, trouxe de forma geral do que seria esse agente público. Então lá no artigo 2º nós temos uma definição bem interessante, mas aí a gente pode aprofundá-la. Vou trazer aqui para vocês e a gente aprofunda logo em seguida. Ele traz aqui ó, no artigo 2º, para pegar até o nosso marca-texto aqui. Para efeitos dessa lei, considera-se agente público. Então aqui ele bota todo mundo no bolo. Ó. O agente político, o servidor público e todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades referidas no artigo 1º, que aqui entra a administração pública direta e indireta. Então ele traz aqui agente público, agente político, servidor público, todo mundo que ocupa alguma função pública, mesmo que de forma transitória, mesmo sem remuneração, aqui é considerado agente público. Vamos tentar pormenorizar isso, tá? Eu trouxe aqui uma tabelinha, acho que vai ficar bem melhor. Para a gente não confundir, né? Às vezes para que a gente chama servidor público todo mundo, né? O funcionário público é um termo até que não está sendo mais tão utilizado, já porque ele veio no Código Penal e esse termo funcionário público está em desuso total, pelo menos aqui dentro da nossa atuação administrativa, certo? Então, agente público seria o gênero. Nós temos aqui os agentes políticos. Quem são aqui? Gente, agente político são aqueles cargos, são aquelas pessoas que foram eleitas ou que exercem aquela função de Estado, a função aqui de comando. Então vamos imaginar aqui agentes políticos. No executivo, prefeito, governador, certo? Presidente, são agentes políticos. Isso aqui cai naquela ideia, né? Lá daquela súmula vinculante número 13, lembra que a gente falou lá na aula de princípios? Os agentes políticos, eles têm uma série de regalias. O secretário municipal, o ministro de Estado, eles são cargos de natureza política, são agentes políticos. Logo, eles fogem da súmula vinculante número 13. Então eu posso nomear mesmo parente desde que eu tenha aqui essa capacidade técnica comprovada. Então temos prefeito, prefeito, presidente, governador, os ministros de Estado, secretários de Estado, todos eles são agentes políticos. Nós temos ainda o Ministério Público, o magistrado aqui, né, também se encaixa nessa ideia de agente político. Então são aqui, vamos dizer assim, a cúpula, né, dos agentes públicos são os agentes políticos. E aí a gente tem os servidores públicos em sentido amplo. Aqui nós temos os estatutários. Por que esse nome estatutários? Porque eles seguem um estatuto. O estatuto é criado aí a depender do seu nível aqui de unidade política. Na União nós temos o estatuto, que é a Lei 8.112. No Estado nós temos uma lei, também o Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais. E nos municípios, cada município tem o seu estatuto. Logo, o município de Icó tem um estatuto, o município de Mombaça tem outro estatuto. O que se aplica em Mombaça não se aplica em Icó, por exemplo. Claro que há semelhanças, né, entre direitos, existe aí, por exemplo, não sei se ainda existe Icó, mas o anuênio, que seria 1% por ano trabalhado, existe lá em Mombaça, existe em alguns municípios, outros já aboliram esse direito de anuênio. Outros existem como quinquênio, né, que são a cada 5 anos eu ganho 5%. Então isso vai estar no estatuto. E o FGTS, professor? O FGTS é de CLT, seletistas, né? São dos privados, não se encaixa aqui no estatuto. O estatuto é que vai trazer, o regimento, os direitos desse servidor público. Então cada município aí vai ter o seu estatuto e os meus direitos como servidor público vai estar dentro desse estatuto. Nós temos aqui o empregado público. Esse sim seletista, ele é, aqui por exemplo, eu faço concurso público para o Banco do Nordeste. É uma sociedade de economia mista, mas quando eu
passar nesse concurso, eu vou ser um empregado público, não vou ser servidor estatutário, eu vou ser um empregado público. Eu vou ter aqui a CLT que vai reger esse meu contrato, certo? Nós temos o temporário também, regido por uma lei própria, né? Então o temporário não é estatutário, o temporário não é empregado público, o temporário não é funcionário público, que é aquele termo mais antigo utilizado no Código Penal. Nós temos essa diferença aqui dentro, tá, do servidor público. Mas a gente pode dizer que servidores públicos no sentido amplo. E nós temos, gente, aqui dentro de agentes públicos, os particulares em colaboração. Aqui nós temos os agentes honoríficos que às vezes caem em alguma prova de concurso, perguntando quem é, são os mesários, os jurados. Gente, mesmo que eles não recebam nada para isso, naquele momento onde eles estão exercendo uma função pública, eles são agentes públicos, aqui mais especificamente agentes honoríficos, né? São particulares em colaboração. Falamos um pouquinho lá em agências reguladoras, lembra? Das concessões, os delegatários aqui, as empresas que vão, né, as empresas privadas que vão participar dessa gestão pública, né, vão participar de algum serviço público, são o quê? São delegatários. Então a gente tem também os credenciados, que são pessoas que vão, né, representar aí essa unidade política em algum local, então a gente acaba credenciando essas pessoas. Então, gente, são particulares que participam aqui da gestão pública. A gente tem então o termo agentes públicos aqui representando o todo, mas a gente precisa aqui definir, lembrando aqui, né, executivo, vereadores são agentes políticos também, eu não falei do legislativo, né, vereadores, tá, senadores, deputados são agentes políticos também. Tranquilo? Show de bola, então, vamos seguir. Sabendo então o que é isso, né, vamos tentar lembrar, né, eu não lembro se a gente comentou especificamente sobre isso, mas eu sei que eu falei lá na aula de princípios sobre os cargos comissionados, de forma geral. Gente, os cargos comissionados aqui, ó, são direção, chefia e assessoramento. Quando eu coloco essas pessoas naqueles cargos comissionados, não são os cargos de secretário, porque a gente já viu que secretário é cargo político, tá, de natureza política, é um agente político. Então, essas pessoas aqui eu tenho que ter muito cuidado, porque tem a questão da restrição da súmula vinculante número 13. Eu só posso colocar aqui, né, pessoas, se for familiares, depois do 4º grau. Até 3º grau eu não posso colocar. Mas esses cargos são baseados na confiança, né, são de livre nomeação e livre exoneração. A gente chama até aqui de um termozinho em latim, ad nunto. É um cargo ad nunto que eu posso nomear e exonerar quando eu quiser. Mas claro, lembrando sempre dessa restrição aí da súmula vinculante, né? Eu não posso esquecer dela, porque é ela que vai causar problemas aqui, vamos dizer assim, para o gestor público se eu desrespeitá-la. Então esses cargos de direção, chefia e assessoramento podem ser ocupados tanto por servidores públicos concursados, como eu posso também, né, colocar pessoas de fora aqui para, já que é da minha confiança, eu vou colocar quem de fato é da minha confiança. Claro, a Constituição ela pede, né, que coloque algum nesses cargos concursados, efetivos dentro deles, até como forma de valorização. Imagina, você chega, ganhei a eleição, vou administrar aqui por 4 anos esse município tal. Lá eu já vou ter alguns servidores efetivos. Provavelmente os comissionados daquela gestão anterior você não vai querer manter, principalmente se for oposição. Mas os efetivos, gente, são pessoas que, mesmo entrando político e saindo outros, né, entrando e saindo, sempre vai existir isso, mas os efetivos vão permanecer. Então, na verdade, quando a gente valoriza esses efetivos, quando a gente amplia esse número de efetivos, a máquina pública ela vai andar independentemente, né, dos gestores. E aí, claro, que quando eu nomear o coordenador daquela pasta, o secretário daquela pasta, o diretor de uma escola, aquelas políticas públicas elas vão ser seguidas de acordo com a orientação aí, né, dessa gestão. Mas pensa só comigo, se eu valorizo esse servidor público, se eu coloco esse servidor também para me auxiliar, dando um cargo em comissão, eu estou valorizando ele. Claro que eu não vou sair dando cargo comissionado para todo mundo, porque, como a própria lei já traz isso, né, é um cargo de livre nomeação e exoneração, baseada na confiança, certo? Então a gente tem essa possibilidade aí, vocês sabem bem, né, os cargos de direção, chefia e assessoramento. E cuidado, gente, o principal ponto aqui é você ficar dentro dessa casinha de direção, chefia e assessoramento.
as pessoas querem botar cargos comissionados, às vezes criar o próprio cargo como se ele fosse um cargo técnico, e isso não é possível. O cargo técnico ele é exercido pelo efetivo. Então, se eu tenho aqui vamos lá, um fiscal de tributos, eu posso colocar um cargo comissionado de fiscal de tributos? Não, não posso. Eu posso ter um coordenador dos fiscais, certo? Mas eu não posso ter um cargo comissionado de fiscal de tributo. Então muita gente confunde isso porque acha que eu posso criar um cargo comissionado para que ele seja técnico, e não pode. O cargo técnico é aquele cargo efetivo. Esses cargos vão ser cargos de gestão. Então pode ter um chefe daquele setor, pode ter um coordenador, pode ter um assessor. Existe muito hoje em dia assessor especial, assessor até de forma esquisita, assessor técnico, né? Enfim, já começa a balançar um pouquinho, porque assessor técnico fica esquisito, mas assessor especial, as pessoas mudam a nomenclatura e às vezes por baixo dos panos essa pessoa está fazendo de fato uma função técnica. E aí o Ministério Público, quando recebe uma denúncia dessa, né, começa a dar problema nisso. Então, coloca esses cargos aí de fato para gestão, né? Eu vou utilizar os efetivos para realizar o trabalho, vamos dizer assim, e eu, gestor, vou administrar. Tranquilo? Acho que deu para conversar bem esse ponto, né? A maioria de vocês devem já presenciar isso na prática, mas eu falei mais da polêmica que gera quando existe, né, essas denúncias aqui de desvio de função. O cara lá é chefe, mas está fazendo a função técnica, às vezes por falta de servidor, então o MP vai e cobra o concurso público para preencher aquele cargo, e aí, né, para não ter esse desgaste, vamos então fazer a coisa certa. E aí, gente, como fazer então a valorização do servidor público? Eu trouxe aqui alguns pontos, né, que talvez vocês concordem ou não, mas aqui é de forma geral para trazer novidades, né? Valorização do servidor público. Como fazer isso? Então eu trouxe aqui, ó, benefícios e reconhecimento. Alguns municípios trazem aqui, ó, vamos dar uma medalha, né, para o servidor mais produtivo. Então eu preciso também ter meios de ver como foi feita essa produtividade. E é interessante, né, você reconhece pelo trabalho, você premia esses melhores servidores, vamos dizer assim, com esse reconhecimento, com esse título, com essa medalha. Isso é interessante, né? Muitas das coisas que a gente faz não é somente pelo dinheiro. Claro que o dinheiro é importante, mas o reconhecimento, as pessoas valorizarem o seu trabalho, reconhecer que aquilo foi bem feito. Você como profissional é um profissional dedicado, e isso vale muito também aqui para o servidor público. Eu falo isso como um servidor também, então eu me coloco nesse lugar. Um ambiente de trabalho saudável, isso aqui é importante demais, gente. Tem repartição pública que não tem cadeira suficiente, não tem mesa, não tem computadores. Às vezes o servidor público tem que levar o seu computador para trabalhar na repartição, porque não tem um mínimo de um ambiente salubre, né? Não existe, né? Então a gente precisa ajeitar isso. A pessoa quer um serviço eficiente, produtivo, mas não dá condições mínimas, falta papel, caneta, enfim, né, os materiais de expediente que a gente chama. Precisa ter uma atenção especial a esse ambiente. Às vezes os órgãos públicos eles estão sediados fora da repartição pública, assim, é um prédio alugado e não tem uma referência que aquele prédio é um prédio público, é um prédio, né, que está ali com um órgão, uma secretaria. Então nem identificação tem. Então são coisas mínimas que a gente precisa, né, para ter um ambiente de trabalho saudável, né, não haver perseguição desses servidores. É bem importante, na verdade, né? Deixa o pessoal trabalhar, mas também oferece as condições, porque como é que eu vou fazer um trabalho se não tem o mínimo necessário, né? Então fica aqui essa reflexão. Entramos aqui, ó, na política salarial justa. Ponto polêmico. Qual é um dos maiores desgastes do servidor público, gente? É a questão do reajuste salarial. Existe muito desgaste em relação a isso. E aí essa política salarial já entra também nessa ideia do plano de carreira, que é interessante. Para que não existe reajuste automático do salário do servidor público. Então, se você, por exemplo, ganha acima do salário mínimo, você ganha R$2.000. Hoje o salário mínimo, né, ele 1.320 vai para 1.412 e você ganha R$2.000. Se não houver um projeto de lei específico para o seu cargo, você vai ficar, mesmo com a inflação aumentando todo ano, você vai ficar com o seu salário congelado. Então precisa haver a valorização do servidor no sentido de reajustar esse salário.
eu vou reajustando quem ganha o mínimo, porque eu tenho essa obrigação legal, mas eu vou esquecendo os outros cargos que ganham acima. E aí com o tempo, esse cargo ele fica defasado, um salário defasado. Isso é muito prejudicial ao servidor. Ele fica totalmente aqui desmotivado a continuar, ou às vezes procura um concurso melhor. E quem perde? O município, né? O município, aí principalmente porque não há essa política clara. Claro que alguns municípios têm aqui, gente, o plano de carreira, que serve justamente para, né, deixar essa... tanto eu avanço, eu vou ter esse reajuste todo ano, né? Tem uma data base ali, vamos lá, maio, fevereiro, que é a data que vai ser realizado aquele reajuste, e mesmo que ele faça depois, em junho, julho, eu vou retroagir aquela data base de fevereiro. Isso garante, né, que por mais que às vezes a correria não dá, ou mesmo aquele ano está bem difícil financeiramente para o município, mas quando melhorar eu vou pagar de forma retroativa aquele servidor. Então o plano de carreira ele resolve muita coisa, ele ajuda bastante nisso, né? Os servidores vão querer se capacitar, eu vou ter um ganho a mais se eu tiver uma especialização, um ganho a mais se eu tiver um mestrado, um ganho a mais se eu tiver um doutorado, e isso faz com que o servidor ele permaneça mais tempo ali naquele município, naquele estado, naquele órgão, aquela repartição pública. Participação das decisões aqui, a gente já falou um pouquinho, né? É interessante que a gente coloque alguns servidores, né, nos cargos em comissão também, para participarem de formativa desta gestão. Muitos dos servidores eles só vão, de fato, passar uma opinião se eles forem consultados. Se você não consulta, se vocês não agregam ele dentro das funções, ele vai se sentir não ouvido, né? Então, para que eu vou dar minha opinião se ninguém me escuta? Então, é interessante aquela pessoa. Eu lembro que eu já trabalhei com pessoas que estavam na gestão já há 15 anos e o cara era assim uma biblioteca, sabia de tudo, já tinha passado por vários prefeitos, gestores, tinha muita experiência naquilo, e o cara não tinha nenhum cargo em comissão. O cara estava lá com o mínimo mesmo, e o cara assim era fantástico. Gente, a gente precisa dar a voz a esse cara ele não pode sair do município. Sim, claro que ele vai procurar coisa melhor, né? Porque ele tá vendo que não está sendo ouvido. Mas assim, o município às vezes perde pessoas altamente capacitadas por não incluí-la dentro aqui das decisões. E até a ideia da administração dialógica, né, que a gente vinha falando, a gente precisa consultar também a população, consultar mais os servidores públicos, fazer, né, reuniões que sejam proveitosas para a gente entender aqui os caminhos. E por último, gente, servidor 4.0, eu vou até dar só uma pausazinha aqui para a gente cortar e mostrar aqui algumas ferramentas como o ChatGPT. O servidor público aqui, gente, ele precisa mesmo se modernizar. Não adianta a gente simplesmente fazer o feijão com arroz, fazer o básico. A gente precisa estar à frente do nosso tempo. Até porque algumas funções pela digitalização, né, pela evolução tecnológica aqui, algumas funções elas vão perdendo, né, a sua necessidade de existir. Então imagina aí, antigamente na justiça existiam pessoas que tiravam o processo e levavam até a mesa do juiz, né, que fazia esse translado aqui dentro da repartição. Hoje é tudo digital, então não tem mais aquele servidor, não tem mais a necessidade daquele servidor. Os servidores são mais assessores técnicos do que, de fato, fazer essas ações mais braçais, procedimentais. Por quê? Por conta da inovação tecnológica. Então, para que você seja um servidor mais eficiente, mais produtivo, eu preciso acompanhar essa evolução. Como será que vai ficar o servidor daqui a 10 anos? 2030, até coloquei na matéria de vocês. Como é que vai ser um servidor em 2030 se não tiver esse acompanhamento da inovação? Então eu vou trazer aqui uma ferramenta bem interessante para vocês, para auxiliar aí nessa produtividade. Então, dentro dessa ideia aqui, né, do servidor 4.0, 2030, né, a gente colocou aqui, nós temos o nosso ChatGPT. Então, aqui, gente, vai servir como uma grande ferramenta para você, servidor. Imagina só, aqui, ó, que, por exemplo, você precisa fazer uma resposta ao Ministério Público. Então, tá aqui, ó. Crie uma resposta. Aqui você vai abrir ChatGPT, né? chat.openai.com.
Você vai criar uma conta e aqui vai ser a sua experiência, né, com a inteligência artificial que vai ajudar aí o seu dia a dia. Então, cria uma resposta para o ofício do Ministério Público, onde é cobrado uma resposta sobre a realização de concurso público. Tá aqui, seja criativo, argumente. Então, do jeito que você colocar aqui, ele vai preparar. Claro que não vai ser a resposta exatamente o que você precisa, mas quanto mais informações você trouxer, mais interessante e útil para você vai ser. Então, só que o modelinho, né? Você chegou agora no órgão, você precisa fazer um ofício, usa aqui o ChatGPT, né? Então a gente precisa utilizar essa ferramenta para a gente até ficar à frente do tempo, né? A gente precisa utilizar todas as ferramentas para otimizar esse tempo também. Então olha só, aqui ele cria um modelão, né? O seu nome, não diz qual município que seria, endereço, data, assunto, resposta ao ofício, número tal. Cumprimentando cordialmente, recebemos o ofício, tal. Primeiramente, agradecemos pela atenção dispensada a esse tema de grande relevância para a comunidade e para a eficiência do serviço público. Entendemos a importância da seleção de profissionais capacitados. Como nos informar que a temática relacionada... Então, ele dá uma contextualização aqui do tema, né? Ele fala, no entanto, vale ressaltar que a realização do concurso demanda uma série de procedimentos burocráticos e financeiros, incluindo a elaboração de editais, contratação de empresas. Ele tentou dar aqui uma justificativa para isso, né? Eu poderia até ter pedido outra coisa. Crie um ofício para a Secretaria de Saúde. Perguntando se há um medicamento para diabetes. Precisamos responder o Ministério Público. Cobre urgência. Então aqui ele já vai criar um ofício, né, um modelo de ofício para uma secretaria, de uma secretaria para outra. Então a gente já vai aqui ter um outro modelinho, né? Solicitação de informações sobre disponibilidade de medicamento para diabetes. Se eu botasse um medicamento específico, ele também diria aqui, né? Prezados responsáveis para a Secretaria de Saúde, ou então encaminhava, se tem no seu município um setor específico, né, farmacêutico, você também utilizaria aqui. Quanto mais informações, gente, mais completo ele é. Viu por meio desse ofício solicitar informações urgentes sobre a disponibilidade de medicamento para tratamento de diabetes na rede municipal. A razão desse pedido de informação é a necessidade de resposta ao MP, que cobra esclarecimento sobre a regularidade de fornecimento. Então ele criou aqui, quando a gente deixa aberto, ele vai criando situações. Então a gente tem que fechar bem aqui, mas perceba que é um modelo bem interessante para que você saia do zero. Você está chegando aí, né, junto à repartição, entre outras coisas, né? A gente até utilizou aqui para fazer um relatório. Crie uma minuta. Na minuta é uma peça aqui, né? Uma minuta para um relatório de produtividade da Secretaria de Saúde do município. Vou criar aqui de Icó. Só botação assim mesmo, só pra gente ter uma ideia, né? Então ele criou aqui, ó. Se você quer mostrar um relatório de produção do seu órgão, né, quer mostrar para o secretário, ou você, secretário, quer relevar alguma coisa ao prefeito, você pode também utilizar isso aqui, né, para lhe ajudar a sair do zero, né, os pontos, ó. Atendimento à população, número de consultas médicas realizadas, quantidade de exames. Aqui você poderia editar e colocar esses números, né? Programa de saúde, participação, estrutura de recursos, ações de prevenção. É um modelo bem massa, né, bem interessante aqui para auxiliar aí nesse possível relatório de produtividade, se precisa entregar, né, ao prefeito ou mesmo ao secretário. Você pode estar utilizando aqui também para lhe auxiliar. Outra ideia aqui também que poderia ser, né, planilhas, alguns dados você tem aqui, né, crie uma planilha, ele cria aqui também, né, crie uma planilha para economizar recursos da Secretaria de Obras. Então, ele vai criar aqui também
uma ideia de planilha para você, ó. Então, diversos. O que você precisar aqui, até quem for advogado aí vai utilizar, pode utilizar para criar uma argumentação, reescrever, né, alguma coisa. Se você tem aqui alguma coisa que você precisa reescrever, você pode utilizar aqui para tá sem ideia, né? Então a inteligência artificial usa também. Não use, gente, o ChatGPT aqui para perguntar coisas aleatórias, porque claro que ela erra, né? Ela não é perfeita, mas ela vai auxiliar você, né, na sua atividade. Então, coisas que você precisava, levaria horas talvez, agora você faz muito mais rápido. Se pede um ofício, vamos lá, vamos fazer aqui um projeto de lei, só uma ideia aqui, ó. Eu quero um projeto, um decreto, né? Vamos lá, o decreto aqui mais simples. Um decreto para regulamentar o horário dos servidores da Secretaria de, vamos lá, Secretaria de Educação, de Obras, tá, de obras. Então, olha, cria aqui 1 minuto de um decreto. Aí você vai ver, né? Se quiser acrescentar, eu queria que você colocasse que os servidores do cargo tal é de tal hora a tal hora, né? E aí você pode utilizar aqui alguma ideia do texto para o seu decreto aqui, para a sua minuta de decreto. Ó, fica aqui o decretozinho, ó. Horário de expediente de servidores da Secretaria de Obras será, não disse horário, né? Ele também não criou nenhuma. Respeitando o intervalo. Aqui, ó, crie 1 minuta, decreto para luto em virtude do falecimento do senhor Antônio, figura pública da cidade. Então ele também vai criar aqui 1 minutazinha. Olha só que interessante, gente. Então, enfim, aqui tem inúmeras possibilidades. Eu só trouxe aqui algumas para que vocês possam aqui tá utilizando a ferramenta da inteligência artificial para auxiliar vocês no seu trabalho diário aí. Então, eu fico feliz, né, de ter mostrado tudo isso para vocês aqui, né? Foi um módulo bem interessante, o público e o privado, e como a gente está incluindo também essas inovações aqui para dentro do serviço público. Então, forte abraço a todos, espero que tenham gostado, né? Passa o feedback, comenta aí, me fala o que é que você precisa, né? Como é que foi esse módulo, e aí a gente vai conversando aí também nos fóruns e também pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube também, vocês podem comentar. Tranquilo? Então, forte abraço e até mais.